Olá! Hoje nós vamos falar sobre a relação ecológica desarmônica. Veja, a relação ecológica, que é o que acontece na natureza, ela pode ser harmônica, ou seja, positiva, para dois indivíduos. Então, os dois podem ter benefícios, ou apenas um deles, pode apresentar um benefício e o outro tanto faz. Quando é desarmônica, significa que essa relação, um vai ganhar e o outro obrigatoriamente vai perder nesse processo, ok? Além disso, existem outros dois conceitos muito importantes nesse processo de relação ecológica, que é a questão de ser intraespecífica. Então, o que seria uma relação harmônica ou desarmônica intraespecífica? É quando ocorre entre dois indivíduos da mesma espécie. E quando ocorre essa relação, tanto harmônica como desarmônica, entre indivíduos de espécies diferentes, então a gente fala que essa relação ela é interespecífica. Então a nossa aula hoje, a gente vai falar somente sobre a relação ecológica desarmônica interespecífica, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, ok? Em específico, existem vários tipos de relações. O que a gente vai trabalhar hoje é a questão da competição. Então, toda vez que dois indivíduos estão competindo, que é o que vocês vão fazer no vestibular, vocês vão estar competindo por uma vaga, ou seja, alguém vai entrar, e eu desejo que todos vocês que estão aí nos assistindo entrem, né? E os que não assistiram não vão entrar, ou seja, uma competição por uma vaga no vestibular. No caso, na relação ecológica, também existem essas competições por espaço, por comida, por acasalamento, pelas fêmeas, enfim. Então, dois indivíduos de espécies diferentes, eles vão competir por algum desses elementos, algum desses fatores. Muito bem, no caso, o que mais cai no vestibular é a questão da curva de Gauss. A curva de Gauss, Gauss foi um indivíduo que fez um experimento e comprovou que os indivíduos, de repente, estabelecem relações de competição. Então, o que ele usou? Ele usou um protozoário, que foi o Paramecium. Então, primeiro ele pegou o Paramecium aurelia, que é um tipo de protozoário, e colocou em crescimento separado. E o Paramecium, com o alimento e com o local que ele estava, num tubinho, ele cresceu. Muito bem, ele pegou uma outra espécie de Paramecium, que é o Paramecium caudatum, e ele também colocou separadamente num outro frasquinho para poder fazer o crescimento. E ele também cresceu. A diferença toda vai acontecer quando ele coloca esses dois indivíduos na mesma cultura, ou seja, na mesma plaquinha ou no mesmo tubo de ensaio. O que aconteceu? O Paramecium aurelia, ele simplesmente fez o crescimento, porém ele inibiu o crescimento do Paramecium caudatum, ou seja, houve um processo de competição por espaço e também pelo alimento que estava disponível lá na placa ou no tubo de ensaio. Então, com isso, ele estipulou uma curva que a gente chama de curva de Gauss. Ela é muito utilizada para que a gente possa estabelecer aí os critérios de competição entre esses indivíduos. Então, o que é importante vocês não esquecerem? Que competição interespecífica é entre indivíduos diferentes, é uma relação desarmônica e sempre um vai ganhar e o outro vai perder. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.